programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, da Rede Todo Dia, entrevista oficialmente candidatos a deputado estadual e federal da região, para saber das suas principais propostas para as áreas mais importantes. Hoje, a entrevistada é a candidata a deputada federal pelo PDT, Maria Giovana Fortunato. Tudo bem, Maria Giovana? Tudo bem, um prazer estar aqui de novo com vocês e que bom poder falar das nossas propostas agora como candidata a deputada federal. Vamos iniciar a programação falando de saúde pública. Giovana, quais são as suas principais propostas para a saúde pública e com foco na nossa região? Muito bem, esse que é o nosso principal projeto, a saúde, né? É importante que a gente saiba que lá no Congresso Nacional a gente precisa ter uma luta importante pela revogação do teto dos gastos, que está sufocando o investimento em saúde. Então, o Brasil tem que trazer esse debate à tona, que é sobre investir adequadamente na saúde pública. Nós somos um dos países que menos investe per capita na saúde pública do mundo, então essa conta realmente não fecha. Uma outra bandeira importante que eu trago, que apesar da gente investir pouco, que não é suficiente para fazer tudo que a gente precisa, o que vem ainda existe muita corrupção. Então a gestão da saúde precisa melhorar. Como é que nós, parlamentares eleitos, ajudamos na gestão da saúde, que é algo que é feito pelos prefeitos, governadores e pelo presidente, fiscalizando. Então, uma das grandes bandeiras é que a gente possa fiscalizar o que vem de investimento para a saúde, como é que está sendo aplicado, se realmente o investimento está se tornando em cirurgias, procedimentos, atendimento para as pessoas e também as emendas parlamentares que vierem para a nossa região e que tomara que a gente esteja lá, também vai destinar emendas para ajudar a diminuir as filas do SUS. Essa é a minha grande bandeira neste momento, que é diminuir as filas do SUS do pós-pandemia, que essas filas estão matando, né? E então fiscalizando e trazendo esses mutirões. Então, em primeiro lugar, lutar pelo financiamento adequado do SUS como uma deputada federal. Em segundo lugar, fiscalizar como o dinheiro que já existe está sendo gasto, e em especial na nossa região. E isso é um trabalho minucioso mesmo, que a gente tem que ver o quanto entrou, para onde está indo e se realmente está se transformando em atendimento, que é um trabalho que eu já fiz aqui em Americana e deu muito resultado, quando a gente desmantelou uma quadrilha que estava atuando no nosso hospital municipal. Nosso terceiro grande compromisso, as filas do SUS do pós-pandemia. Então a gente sabe que o SUS sempre teve fila, mas as filas do pós-pandemia, elas estão matando as pessoas. E isso não é exagero. Antigamente a gente ouvia um caso ou outro de alguém que foi chamado para uma cirurgia, mas infelizmente já não estava entre nós. Hoje isso é corriqueiro. Eu que atendo essas demandas das pessoas e atendo cada vez mais familiares contando que alguém, um ente querido que já não está mais entre nós, está sendo chamado agora para fazer uma cirurgia, um procedimento ou qualquer outra questão aí na área da saúde. Então, trazer recursos para os mutirões agora é mais importante do que nunca. Todo mundo tem que estar mobilizado em volta dessa pauta dos mutirões da saúde que o governo do estado de São Paulo prometeu, não está cumprindo na velocidade que teria que cumprir, e a gente então acompanha esse desastre que custa caríssimo e muitas vezes custam as vidas das pessoas, né? Essas são as três principais áreas de atuação do nosso mandato, né? Assim, da nossa proposta de mandato para a nossa região. Giovana, você fez um pedido via Lei de Acesso à Informação justamente com relação ao atraso das cirurgias eletivas, né? Explica um pouco para a gente em quais municípios e de que maneira e o objetivo desse trabalho.
Ótimo, esse trabalho já é um desdobramento da nossa pré-campanha, onde nós caminhamos ouvindo as pessoas que precisam do SUS, estão na fila do SUS. Nós ouvimos as maiores lideranças de cada cidade, que são os prefeitos eleitos, para entender através deles o que eles precisam de ajuda para a cidade, e conversamos aí com as lideranças partidárias também, que é a sociedade civil organizada. E quando a gente conversa com as pessoas que estão na fila do SUS, o que nos chamou muita atenção foi que elas não sabem em que lugar da fila elas estão, se essa fila que elas estão está andando ou não. Então, isso a gente fez um levantamento, viu que já temos leis municipais, por exemplo, em Americana, em Santa Bárbara do Oeste, que garantem a transparência das filas do SUS, e por isso a gente também, através da lei de transparência, né, a gente consegue pedir esse acesso. Por isso eu pedi o acesso a essas filas, porque muitas vezes elas ficam esquecidas. Ninguém pede, ninguém sabe, ninguém viu. Então, levantar a bandeira da transparência nas filas do SUS foi já um desdobramento desse trabalho inicial que a gente fez, e eu estou muito feliz que já deu resultado, porque Santa Bárbara do Oeste, que até ontem não tinha o portal de transparência, passou a ter. Eu recebi em resposta da prefeitura ao meu requerimento o link atualizado com o portal de transparência, e vejam o que já está acontecendo. Pessoas que estão na fila de Santa Bárbara do Oeste entrando em contato comigo e dizendo que não se encontram na fila desse portal de transparência. Então, que é a fila oficial. É possível que elas tenham se perdido na papelada, na burocracia, numa secretaria de saúde, e tem gente esperando há mais de ano. E hoje, que foi o dia que lançaram a lista e a gente já divulgou aí para as pessoas que a gente atendeu, acolheu, nós já temos aí 2 casos de pessoas que não encontram o próprio nome, a própria referência na fila, por exemplo, dos encaminhamentos de Santa Bárbara do Oeste. Então, é uma coisa que pode parecer pequena, mas é enorme, é um passo muito grande em direção à transparência, em direção a uma gestão pública eficiente, que é o que a gente defende, e eu fico feliz de, mesmo sem mandato, já ter contribuído de alguma maneira para os prefeitos se mexerem em relação a isso, e que a gente possa corrigir essas falhas. Então, essa pessoa, por exemplo, agora a gente deve acompanhá-lo até a Secretaria de Saúde para que a gente tenha uma resposta, para entender por que ela não está nessa fila. Né? Foi perdido? Foi um erro da informática? O que aconteceu? Então vejam a importância. Às vezes a pessoa está esperando lá em casa, angustiada, e sequer está na fila do SUS, né? Sequer foi encaminhada por um erro humano, enfim, alguma coisa que possa ter acontecido. Então, esse já é uma grande vitória aí da nossa pré-campanha e da nossa campanha, ao meu ver. E também tem outros municípios, né? Sumaré. Pedimos em Sumaré, Campinas, Hortolândia, Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. São os 6 municípios que a gente teve maior proximidade nesse primeiro momento, mas a ideia agora é ampliar isso, que a gente possa pedir para toda a região de Campinas, porque só o fato da gente pedir, eu tenho certeza que está mexendo nas estruturas internas da prefeitura, e que isso vai trazer bons resultados, que seja para uma pessoa descobrir que talvez nem foi encaminhada ainda, ou que outros casos que a gente pegou, né, umas filas que não estão andando, e aí você vai investigando, por que não está andando? Porque quando chama o médico, o anestesista falta, quando chama o anestesista, o cirurgião falta. Então são coisas que a gente precisa dar visibilidade. Precisa ter uma gestão mais eficiente, não tem como a pessoa ficar tendo cirurgia cancelada porque um ou outro faltou, tem que ter um plano B, né? Isso é tudo urgente na saúde, é tudo para ontem. Então eu levanto essa bandeira da importância de quem olha para a saúde, já ajuda muito.
porque a gente olhando, falando, evidenciando, ajuda as prefeituras a corrigirem os erros internos, né? É um mecanismo, a lei de acesso à informação, que torna obrigatório para o agente político responder, né? Obrigatório, tanto é que essa resposta de Santa Bárbara do Oeste, eu fiquei pensando que deve ter sido uma correria, porque nenhuma prefeitura quer dar uma resposta que ele comprova que não está cumprindo a lei. É uma lei municipal, né, que as filas do SUS estejam no portal da transparência da prefeitura, é uma lei. E aí, quando a gente entra com o pedido oficial, eles são obrigados a nos responder, eu imagino uma correria interna para estabelecer o site para que oficialmente eles pudessem nos responder isso, porque senão eles iam escrever no papel uma prova de que eles descumprem uma lei. E que bom que a gente olhou para isso, que bom que a gente cobrou isso e que bom que eles conseguiram colocar o site já na prefeitura e que a população já tem acesso à transparência das filas, né? Candidata, as UTIs pediátricas no estado de São Paulo também são alguns dos principais gargalos na saúde. Como resolver e de que maneira a deputada federal pode contribuir? Olha, esse é um gargalo que acontece todos os anos, quando a gente entra no inverno, então é importante dizer, né? As UTIs pediátricas, elas têm um uso muito maior no inverno, porque as crianças adoecem mais no inverno, é um período do ano de adoecimento. E aí os hospitais sofrem com a dificuldade de montar equipes para esse período e de ter os leitos de UTI para socorrer essas crianças. Como que uma deputada ajuda? Primeiro, olhando para isso, falando sobre isso, cobrando que este problema seja resolvido. Para a gente só não apontar o erro, mas ser propositivo, também, né, ajudar com a solução é a gente ter um planejamento dentro dos hospitais. Então, se a gente sabe que todos os anos, no inverno, a gente vai ter um aumento significativo das crianças que adoecem e precisam desse auxílio da UTI pediátrica, a gente precisa conseguir montar um mecanismo de que no inverno a gente já tem equipes na manga para contratar, e isso no estado de São Paulo não é um problema, porque nós temos muitas organizações sociais trabalhando nos hospitais, principalmente nos hospitais estaduais, né, do estado de São Paulo, aqui do lado do Hospital Estadual de Sumaré. São OS, o que dá uma margem para a gente ter uma contratação de equipe emergencial ou para um período do ano. Então não há desculpas para que a gente não tenha um planejamento feito sabendo que nós vamos precisar de mais vagas de UTIs pediátricas, principalmente no período do inverno. E quando a gente faz isso, se propõe a dialogar, a conversar com os hospitais e cobra para que eles realmente efetivem isso, é totalmente possível. É totalmente possível a gente resolver esse problema. O que falta é que, assim, é aquele problema que vai se repetindo, sabe? Aí passou, ufa, né? Chega agosto, setembro, ufa, passou, sobrevivemos. Nos livramos, né? Aí chega junho, correria, não tem vaga, as crianças precisam de vaga. Poxa vida, esse é um problema recorrente, né? Todos os anos nós vamos precisar de mais vagas de UTI pediátrica em junho, julho e agosto. E é impossível aceitar que a gente não tem capacidade de se planejar anualmente para dar conta disso. Então, olhar para isso, evidenciar o assunto, propor soluções que são essas, da gente já ter mapeado esses profissionais necessários, já ter na manga a UTI pediátrica, isso a gente também ajuda com emendas, cobrando, trazendo recursos para isso, né? E saber então que a gente vai estar em cima, né? Não é admissível uma criança precisar de uma UTI e não ter essa vaga, né? Eu falo, na política a gente tem que tratar, pensar a coisa pública sempre como se fosse para nós, como se fosse para minha filha, para minha mãe, para mim, e é assim, com esse nível de urgência que a gente lida. Então eu não consigo imaginar a minha filha passando por uma doença, precisando de uma vaga na UTI pediátrica e eu achando normal que não vai ter para ela.
Não, é impossível eu imaginar que eu aceitaria isso. Então é nesse senso de urgência que eu trabalho. Não, vai ter que ter. Não existe isso de, teve um aumento significativo no inverno. Todo inverno vai ter aumento significativo de procura de vaga de UTI pediátrica e a gente tem que estar com capacidade de se reinventar. A gente acabou de passar por uma pandemia, a gente criou milhares de leitos em meses. Então não é possível que a gente não consiga ter um planejamento de aumentar a quantidade de vagas de UTI pediátrica. Né? E de que maneira atuar para valorizar o servidor, especialmente o servidor estadual, né, de saúde? Um exemplo, o Hospital Estadual de Sumaré. O Ministério Público do Trabalho está investigando assédio moral dentro do hospital e a falta de profissionais. Há relatos de que para cada leito, para cada 30 leitos, um enfermeiro tem que cuidar. Então, de que maneira atuar nessa valorização, fazer a ponte entre o governo federal, estadual? Então, é uma situação absurda essa, né? 30 leitos, um enfermeiro, é desumano. Para o enfermeiro, para os pacientes que não estão tendo acesso ao melhor, né? O que a gente tem que trabalhar é defendendo a classe mesmo, né? Então, em primeiro lugar, entender e resgatar o prestígio do que é ser um servidor público, porque criou-se uma cultura de desprezo ao servidor público que ela é muito maléfica, muito ruim para todo mundo, para o próprio servidor, para as pessoas que precisam dele. Os servidores são os guardiões do nosso serviço público e eles só não atuam e desempenham um bom trabalho porque eles, quando não estão valorizados, quando não estão inseridos num projeto político coerente, e aí essas pessoas começam a ficar perdidas ali. Então a gente precisa ter todo um trabalho de resgate e valorização dos servidores dentro de um projeto em que todo mundo entenda o porquê que a gente está fazendo isso. Isso é algo, pode parecer bobeira para alguns de fora, mas se você não dá um propósito, não mostra um caminho o porquê que se faz isso, porquê que a gente acorda todos os dias, se levanta, vai trabalhar, ninguém fica motivado. É muito forte isso, e aí a gente está vivendo uma era que produz, ninguém sabe mais o porquê está fazendo. Isso é importante a gente falar, olha, porque a gente quer ser a melhor saúde pública da América Latina, porque a gente quer ser o melhor exemplo de saúde do Brasil, e inclusive nossa região tem capacidade para isso. Eu defendo que a gente seja a melhor saúde pública do Brasil, que daqui a gente ensine, seja exemplar para outros lugares do país, né? Porque a gente tem estrutura, tem dinheiro, tem tudo para fazer isso. E por fim, garantir que a gente tenha uma quantidade adequada de funcionários. É desumano a gente pensar em um enfermeiro para 30 pacientes. Como é que a gente pode imaginar, né, que é possível cuidar nesse nível de estresse de tantas pessoas, né? Então, é preciso defender realmente a reestruturação do quadro de profissionais na área da saúde pública. Candidato, como você observa e avalia a fiscalização da atual legislatura na Câmara Federal, especialmente da saúde? Péssima, eu vejo que não teve nada, e em especial aqui na região. Aqui na nossa região, se a gente pegar os deputados que tiveram a maior quantidade de votos, eles sequer pisaram neste território, sequer vieram para cá. Então, as pessoas precisam entender que a importância da gente estar lá, ela é dupla. Nas grandes pautas do país, e a gente tem que ser claro sobre quais são os nossos posicionamentos com as grandes pautas do país, mas a gente tem uma responsabilidade com o território da onde a gente fala. É aqui que a gente vai aplicar as nossas ideias, trazer soluções e melhorar a vida das pessoas. O nosso projeto político é muito ligado na ideia das pessoas poderem viver melhor. Eu gosto de atuar diretamente no que vai realmente mudar a vida da pessoa, realmente vai causar um impacto positivo imediatamente. Então é a vaga na creche, é a cirurgia que ela está precisando, é a melhoria no transporte público coletivo. Esse é o meu estilo de política. Eu gosto de trabalhar com a política que afeta diretamente a vida da pessoa, né? É o que me satisfaz, ver aquela mudança, ver que as coisas melhoraram, assim. Então, essa é a importância de ter um deputado da região.
né, defendendo e fiscalizando a pauta da saúde também, que é essa pergunta, né? Então, assim, eu vi que nem nas grandes pautas isso foi feito, os grandes debates que tinham que ter sido feitos, o teto da PEC dos gastos, nada foi feito nesse nível e muito menos no nível regional, que seria essa fiscalização, essa cobrança, esse olhar para a área da saúde aqui na região de Campinas. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com a candidata a deputada federal pelo PDT, Maria Giovana Fortunato. Giovana, vamos falar sobre desenvolvimento econômico. De que maneira contribuir, colaborar para o empreendedor, com o empreendedor e com as suas pautas nessa fase pós-pandemia? Muito bem, esse tema é super importante porque a pandemia nos impôs uma crise econômica e eu tenho me voltado muito ao microempreendedor, ao pequeno empresário, trabalhado na ideia do microcrédito. Então as pessoas hoje que fazem um pequeno negócio dentro de casa, e eu tenho um olhar muito especial para as mulheres, né? Às vezes faz bolo para vender, é manicure, cabeleireira, enfim, tá ali se virando para complementar a renda familiar, para trazer um dinheiro que hoje acaba sendo decisivo para ter comida decente na mesa para as crianças. Essas pessoas precisam ter um acesso fácil ao crédito, né, e garantido, porque elas conseguem se virar, né, elas conseguem ir além, e muitas talentosíssimas, inclusive, eu conheço muitas empreendedoras e empreendedores de forma em geral, muito talentosos que falta crédito. Se você vai pegar um crédito hoje no banco, você acaba passando por um endividamento que dificilmente sai na vida. Então, o que a gente precisa em projeto de país que pense neste sentido, e como deputado, nosso trabalho é trabalhar nesse sentido, né? Impulsionar essa pauta, dar voz a essas pessoas que são os micro, que estão ali no dia a dia, se desdobrando para sobreviver, que são empreendedores natos, muito deles, muito criativos também, e realmente dar conta disso. Além disso, tem alguns projetos, por exemplo, de ter programas no estado de São Paulo, e isso também a gente trabalha de que forma? Dando voz, fomentando, cobrando que de fato aconteça, que são projetos de formação para esses empreendedores. Então, às vezes, tem uma ótima ideia, o negócio até vira, mas com um pouquinho mais de conhecimento sobre finanças, um pouquinho mais de conhecimento sobre marketing, sobre todos os vieses de um negócio de sucesso, essa pessoa consegue avançar sozinha, caminhando com as próprias pernas de uma forma muito impressionante e impactante na sua vida. Então, pensando na parte do desenvolvimento econômico, eu tenho um foco hoje muito grande, né? Um dos projetos é esse, com esse foco no microempreendedor, nas pequenas empresas, para que a gente consiga baixar o número aí de empresas que vêm à falência, que ainda é muito alto. E muitas vezes por falta dessa formação que é decisiva, né? Então, não basta ter uma boa ideia. A gente precisa fomentar a formação integral dessas pessoas para que elas possam ter um negócio saudável. O próprio Banco do Povo, a Desenvolve São Paulo, você defende que eles disponibilizem ou criem linhas específicas para empreendedoras? Sem dúvida. A gente vê o recorte da fome no Brasil e vê como as mulheres passam mais fome no país. Isso é um recorte de gênero. A gente vê que as crianças, filhas dessas mulheres, são as crianças que estão em maior insegurança alimentar. E a insegurança alimentar, que é, de fato, crianças que estão passando fome, ela é decisiva para o desenvolvimento dessas crianças. Então, é necessário entender que o recorte de gênero ele faz muito sentido. E quando nós pensamos nas mulheres microempreendedoras, elas saem com muito mais dificuldade. Muitas mães solos, muitas mulheres que acabam ficando com as crianças e sem o respaldo do Estado para uma vaga na creche,
creche, sem o respaldo para realmente ter uma assistência onde ela pode se recolocar no mercado de trabalho, ela acaba tendo que se reinventar dentro de casa, fazendo bolos, manicure, cabeleireira, muitas vezes dentro de casa mesmo, porque também está cuidando das crianças ao mesmo tempo, e é essa mulher que a gente precisa dar uma atenção especial e sim, lutar por uma linha de crédito específica para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Candidata, se eleita, de que forma legislar para reduzir impostos e atrair empresas para o estado de São Paulo? Olha, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Eu acho que todos os deputados que são eleitos e que passam por aqui falam muito sobre essa redução de impostos, né? E atração de novas empresas. Como eu vejo, sendo uma deputada da região, a gente ajuda muito, dando a cara, articulando, mostrando, dando visibilidade para a nossa região. O Brasil não é o mesmo de 30 anos atrás, onde a gente tinha poucos polos de desenvolvimento. Hoje, Brasil afora, nós temos polos importantes de desenvolvimento. A gente precisa ter um diferencial aqui na região de Campinas. A gente precisa saber falar desse nosso diferencial. E, na minha opinião, o diferencial é que a gente já avançou muito lá atrás, então nós somos um polo já desenvolvido, que precisa resgatar um DNA, então o polo tecnológico de Campinas, ele precisa ser fortalecido. A região metropolitana, ela soma ao polo tecnológico de Campinas, né, como uma rede secundária de serviços, mas isso tudo tem que estar num grande projeto. Então, eu vejo que dessa maneira a gente ajuda mais. A questão de impostos é sempre uma bandeira. Se a gente puder lutar para diminuir impostos, para poder ter mais investimentos, é ótimo, é maravilhoso, só que é algo que precisa de muito apoio lá no Congresso Nacional, né? Da minha parte, que eu posso dizer que eu estarei deste lado, né? De quem quer reduzir impostos, estarei do lado de quem quer um Estado mais eficiente, mais fluido, para que os investimentos possam caminhar com mais tranquilidade. Agora, ser um deputado que promete isso, eu acho que já prometeram tanto, né? Na indústria têxtil, quantos deputados já não prometeram o trabalho de reduzir os impostos, ou taxar a indústria da China para que a gente pudesse sobreviver? Não existe isso, né? Esse é o livre mercado, essa é a lei que tá imposta a nós. O que a gente tem que fazer é se reinventar, ser criativo, usar dessa bagagem que nós temos de uma região que tanto produziu e produz ainda, né? Mas com essa capacidade enorme que a gente tem de atrair novas empresas. Então, eu vejo que é dessa maneira, assim, como deputado a gente tem que ser a cara da região, falar da região. Por falta de propaganda, às vezes não vem uma empresa aqui, porque eu conheço um grupo de empresários aqui americano que eles se reuniram, fizeram uma revista, e inclusive foram eles que trouxeram o Sam's Club, que agora está lá na Avenida Brasil. Então, às vezes é falta de articulação mesmo, até para as pessoas entenderem a importância de ter um deputado daqui. Porque a gente está ali falando dessa região, falando dos benefícios, trazendo investimentos, pensando nos empregos, né? Então, eu vejo que este é o caminho que a gente tem que seguir. O futuro da região é ser um polo de startups, na sua opinião? Eu acredito nesse potencial, vejo que Campinas vem caminhando para ser um polo tecnológico, mas tem muito para avançar, tem que vestir a camisa de vez do polo tecnológico, né? Então a gente tem ali algo se desenhando na região da Unicamp, de Barão, mas você vê que a cidade ainda não incorporou essa ideia, tem que incorporar, nós temos que trabalhar politicamente para se tornar esse grande polo tecnológico, e que nós da região metropolitana de Campinas, e já temos esse DNA, a gente vem para agregar como um abraço polo tecnológico, né, com a área de serviços. E nós já somos bons nisso, né? Por conta do polo têxtil, da grande era de indústrias que nós tínhamos aqui, ainda temos em parte, nós temos uma grande capacidade de prestar serviços de qualidade. Então eu vejo que esse é um projeto que a gente tem que ajudar, a nossa geração de políticos vai ter que ajudar a costurar,
para que tenha uma uniformidade, né? Hoje há iniciativas por aí, a gente precisa realmente de um projeto de desenvolvimento econômico para a região. Eu levanto muito essa bandeira. Associado a tudo isso, lembrando sempre dos pequenos e médios empresários aí que precisam mais ainda de facilitações aí, né? Cursos e tudo mais, para que a gente possa ter aí sempre pensando em renda. Desenvolvimento econômico para mim é que as pessoas tenham uma renda adequada para elas viverem melhor, e lembrar que renda adequada é sinônimo de saúde, né? As famílias comem melhor, as pessoas vivem melhor, então desenvolvimento econômico para mim também tem tudo a ver com saúde, né? Candidato, o tema é livre. Qual outra proposta relevante gostaria de destacar? De qualquer tema. Olha, o que eu tenho trazido de novidade, assim, que é algo que eu sempre gostei muito, mas tem me fascinado muito, é a questão dos esportes. Esporte e cultura, né? E eu sempre fui adepta dos esportes, da cultura, frequento, né? Pratico, mas nesses últimos 2 anos eu me aproximei de muitos projetos sociais dessa área. E aí você vê a grandeza que é os projetos sociais ligados ao esporte e à cultura, porque isso dá uma chance muito grande para as nossas crianças e adolescentes, principalmente quando a gente vê as escolas tão fragilizadas, e junto com isso eu puxo a educação, porque eu vejo esses projetos acontecendo dentro ou através da educação, né, com a forte atuação da educação nessas duas frentes, e como os valores, os princípios que o esporte e a educação trazem para toda uma geração. Então, eu tenho ficado muito entusiasmada em estar cada vez mais próxima desses projetos e pensado muito com esse olhar da saúde, né? Como isso é prevenção, tanto do ponto de vista da saúde física, mental, mas também do ponto de vista do desenvolvimento humano, né? A gente previne de ter adultos que vão para a criminalidade, de ter adultos improdutivos, a gente realmente consegue movimentar e dar um rumo diferente para a vida de muitas nossas crianças e adolescentes. E o esporte e lazer na vida adulta também é uma bandeira minha, embora ainda muito moderna para algumas pessoas, mas eu tenho falado muito sobre isso. Todo mundo merece ter o acesso ao esporte e ao lazer, à cultura. Não é só uma criança que, com o foco dela ser uma profissional esportista. Pelo contrário, o esporte é tão grandioso que o nosso foco tem que ser realmente acesso para qualquer idade, para qualquer criança, porque a prática em si traz muitos benefícios para a saúde, para o desenvolvimento humano dessas crianças, né? Então, é uma troca de paradigma mesmo. Eu vejo que a gente vem de uma geração que tem o paradigma do esporte como uma oportunidade de encontrarmos atletas de alto nível, que é ótimo, é maravilhoso também, mas a gente precisa ter investimento no esporte, cultura e lazer para toda a sociedade, porque isso nos humaniza, a cultura é chave para a gente mudar uma série de práticas, para a gente entender um mundo melhor, e o esporte é essa chave para a gente sonhar, né, com algo melhor e também para cuidar de si durante toda a nossa vida, né? Você tem se aproximado ainda mais do futebol recentemente, né? Ainda mais do futebol, eu sempre gostei, assim, mas nunca era tão próxima disso tudo, e o futebol tem me feito eu me encontrar com o Brasil, né? Falar de Brasil e não falar de futebol não dá, assim. Então, para mim tem sido uma experiência muito incrível, assim, conhecer a várzea, conhecer os times, essa mobilização que honestamente eu nunca tinha tido contato, né? E também os projetos sociais de desenvolvimento do futebol. Tenho tentado levar a palavra e incentivar o futebol feminino nessas organizações que ainda são tão voltadas para os meninos, para os homens, né? Mas são tantas mulheres que gostariam de ter a chance de treinar, e tenho me colocado à disposição dessa luta, e como é uma luta relevante, né? Eu tenho me aproximado de um time lá de Campinas, como elas mobilizam um bairro inteiro, assim, o time feminino é o orgulho do bairro lá, e elas trabalham com muitos princípios, valores, elas movimentam toda a
a comunidade ali. Então, eu tenho me empolgado muito com o futebol, porque acho que não só o futebol, mas o futebol é o esporte do Brasil, né? Mas com todos os outros esportes, como essa possibilidade, essa chance de construir um mundo diferente. E é algo que requer poucos investimentos. A gente já tem bastante estrutura, né? Assim, relativamente pouco, óbvio, né? Mas a gente tem bastante estrutura. Com um olhar para isso, hoje as prefeituras operam, algumas com Secretaria do Esporte de zero orçamento zero para o esporte. E isso foi algo que mudou mesmo na minha cabeça esses últimos anos. Eu tenho ficado cada vez mais firme sobre a importância de, não, imagina, o esporte, a cultura, o lazer precisa ter orçamento, que senão a gente vira um povo vazio, um povo sem nada. O que me choca hoje no Brasil é ver que as pessoas estão sobrevivendo. Isso é de cortar o coração. A gente não quer sobreviver, a gente não quer acordar sem saber o que vai comer ou ter que lutar para passar o dia lutando para ter que comer à noite. A gente quer viver. Eu quero ter um país produtivo, onde as pessoas têm a dignidade humana e, para além disso, têm acesso a esporte, lazer e cultura que possam produzir, que possam nos ajudar a caminhar em frente. Então, isso para mim tem sido aí um grande impacto, assim, um grande encontro com tudo isso nesses últimos anos, tem trazido cada vez mais forte essa bandeira, né? Não quero mais defender a sobrevivência, eu quero defender a vida digna para todos nós, né? Candidata, faça suas considerações finais e deixe um recado para o eleitor. Muito bem, eu fico muito feliz de estar aqui. Quero enfatizar mais uma vez sobre a importância do voto regional. Conheçam os nossos deputados e deputadas da região. É importante para que a gente possa ter uma vida melhor e que vocês possam continuar acompanhando o nosso trabalho e que juntos nós vamos construir essa vida melhor para todos nós. Ouvimos hoje as propostas da candidata a deputada federal pelo PDT, Maria Giovana Fortunato. Muito obrigado pela presença. É o Todo Dia nas eleições 2022.